Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então vamos continuar as nossas aulas remotas. O ano tá acabando, hein? Não vamos parar de estudar não, o ano tá acabando. Mas ainda tem muito assunto pra gente ver, então a gente vai continuar aqui com o nosso próximo assunto, que é a síntese do biodiesel. Deixa eu me colocar em câmera maior aqui. Oi, tudo bem com vocês? Então, gente, pega o livro de vocês, não esqueça de comentar aí embaixo o nome de vocês para estarem ganhando os pontos de participação, ok? Então pega o livro de vocês, é bem aí na página 93, vou estar colocando agora o slide pra gente começar, tá certo? Página 93, bem aí do livro de vocês, síntese do biodiesel. No final desse slide eu vou estar explicando todas as funções e todos os grupos funcionais aí, tá certo? Que a gente já estudou durante esse tempo. Os hidrocarbonetos, tá certo? Os alcoóis, os fenóis, os aldeídos, acetonas, os ácidos carboxílicos e os éteres. E agora a gente vai estar vendo outro grupo funcional, que é os ésteres. Os ésteres, não confunda com o éter, o éster, tá certo? É a partir de agora que a gente vai estudar através da síntese do biodiesel. Biodiesel que todo mundo sabe que é um combustível, né? A gente já estudou vários combustíveis derivados do petróleo, agora a gente vai estar estudando o biodiesel. Então vamos lá, os ésteres e a reação de esterificação, para a gente começar, para a gente entender essas palavrinhas. A partir do girassol, a gente obtém um óleo que é constituído de triglicerídeos, esses compostos que vão apresentar a função éster. Então, só para dar umas explicações antes da gente continuar, tá? O éster vai ser mais um grupo, tá? É o 8º grupo que a gente vai estar aprendendo. Os triglicerídeos são gorduras, são óleos. A gente vai estar estudando um pouquinho disso também, só o básico agora nesse primeiro começo, tá? Triglicerídeos são óleos, gorduras, tá certo? E a partir deles que a gente vai poder obter o biodiesel e os ésteres, tá certo? Não confundam com éter. Bom, boa parte desse óleo, ele é destinado ao consumo como óleo combustível, né? Que a gente sabe, aquele óleo de cozinha, etc. Mas ele pode ser empregado também no biodiesel, que é o importante aqui para nós. Em 1895 foi descoberto que quando um ácido carboxílico, que a gente já estudou no finalzinho da outra videoaula, os ácidos carboxílicos, quando um ácido carboxílico é aquecido em solução alcoólica, na presença de um catalisador ácido, vai se obter, além de um pouco de água, o composto éster, tá certo? Olha, observa bem aqui. Aqui tem um ácido carboxílico, o ácido etanoico. Vocês podem observar que ele tem o grupo carboxila. O grupo carboxila é formado por um átomo de oxigênio com uma ligação dupla em um carbono, e esse mesmo carbono vai ter um grupo hidroxila, tá certo? Então é a mistura de hidroxila com carbonila, vira o grupo carboxila. Isso é um ácido carboxílico. Mais propriamente o ácido etanoico. Et porque só tem um carbono ligado a... Aliás, et porque tem 2 carbonos, né, nessa molécula. Se fosse só um, era met, tá? E anoico aqui, que é o an, que é só ligações simples entre os carbonos, e oico, que é o sufixo. Ácido oico você coloca em todos os ácidos carboxílicos. Beleza, tem um ácido carboxílico. Se eu misturar esse ácido com um álcool, que esse álcool aqui é o álcool benzílico, olha, tem um grupo hidroxila, é um álcool, tá certo? Está ligado em só alquilas aqui, ligados em só hidrocarbonetos. Então, um álcool benzílico, porque tem um benzeno aqui, você bota você vai misturar, né, esse álcool benzílico com esse ácido etanóico, e aqui, ó, desse lado você vai consumir um éster, que é o etanoato de benzila. Observa aqui como essa molécula aqui essa hidroxila misturado com esse hidrogênio bem aqui vai formar a molécula de água, e o resto tudo se misturou da mesma maneirazinha certinha. Formei um éster. Como que eu vou escrever o nome dos ésteres? É bem simples o nome dos ésteres. Eu vou ter o sufixo oato, aqui ó, esse infixo no caso, porque ele está no meio, né? Oato, vai ser esse infixo aqui. Você vai colocar a palavrinha de, e no final do outro, aí sim, agora o sufixo, você bota o ila. Então, a forma sistemática de você escrever um éster é oato de ila. E aí o resto é só o nome que já é da molécula, ó. Etan porque é et, tem 2 carbonos, só ligações simples, etan, aí você bota o oato de, aí benze, porque aqui tem um anel benzeno, né, e o ila no final. Então o nome sistemático é oato de ila, e aí você só completa com os outros nomes. Nesse caso o anel benzeno, você bota o benze, e aqui o etan, porque é et, 2 carbonos e ligações simples. É só isso. É bem simples, todos os ésteres vamos escrever dessa forma. Bora entender um pouquinho mais então desse processo aí do biodiesel, tá? Triglicerídeos, matéria-prima para o biodiesel.
O biodiesel ele é feito através de esterificação, tá? E o diesel ele é obtido a partir da destilação do petróleo. Então essa é a diferença. O biodiesel ele vai ser feito um processo químico, um processo dentro dos laboratórios, que é o processo chamado de esterificação, para a gente estar conseguindo criar um éster. E o diesel ele vai ser obtido lá daquele processo de destilação do petróleo que a gente já viu, tá certo? O biodiesel ele é obtido a partir de plantas oleaginosas, tá certo? Como a soja, o girassol, a amendoim, a mamona, o algodão, a canola, o dendê e o pinhão manso, tá? Que no Brasil, tá? São esses aqui. Além do sebo bovino, a gordura suína e até os óleos já usados em frituras também podem ser feitos para fazer o biodiesel. Isso aqui no Brasil. O biodiesel é obtido da colza e do girassol lá na França. E é obtido a partir de vísceras de peixes no Alasca, nos Estados Unidos. E são alguns exemplos de tantas gorduras que podem estar gerando óleos que vão ser usados, vão ser transformados, né, esses triglicerídeos, sendo transformados em biodiesel. Aqui está um exemplo das matérias-primas que no Brasil a gente utiliza. Essa é no Brasil, de 2005 a 2013. Tá? Veja como aumentou muito o processo aqui para criar biodiesel através do óleo de soja. É o mais utilizado. Bastante ainda o óleo de algodão, a gordura animal também bastante utilizada e vários outros materiais que a gente já citou antes, bem aí nesse texto, tá? Então a gente sabe de onde sai. Sai de óleos e gorduras. Óleos e gorduras é da onde vai sair esse triglicerídeo, que vai ser feito esse processo aí de esterificação e transesterificação, que a gente vai ver já já, e aí vai formar o biodiesel. Então vamos lá. Para entender como ocorre a síntese desse combustível, do biodiesel, é necessário antes analisar a fórmula estrutural geral dos óleos e das gorduras de origem animal ou vegetal, tanto faz, tá? Chamado genericamente de triglicerídeos. Qualquer óleo, qualquer gordura é chamado de um triglicerídeo, tá? É um tipo de óleo ou um tipo de gordura. Essas substâncias elas podem ser obtidas pela esterificação dos ácidos gráxicos. Os ácidos gráxicos também é outro nome que a gente utiliza aí para as gorduras e para os óleos. São ácidos gráxicos. Todos os tipos, né? Na maioria das vezes, esses tipos de ácidos carboxílicos são chamados de ácidos gráxicos, também conhecidos como triglicerídeos ou gorduras e óleos. Vários nomes para vocês estarem usando. Bom, esses ácidos gráxicos aí misturados com glicerol, tá certo? Que a gente já viu a molécula do glicerol lá no etanol, quando a gente estava fazendo o processo lá de destilação fracionada do petróleo, e depois a gente fez o processo de oxidação, também a gente viu um pouquinho do glicerol, que tem o nome propano 1,3-triol, é o nome sistemático dele, também chamado de glicerina, como a gente mais conhece. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar um ácido carboxílico, um ácido gráxico qualquer. Aqui, ó, mesma composição da molécula do ácido carboxílico, tá certo? A gente vai pegar 3 moléculas de ácidos carboxílicos. O que significa esse R1, R2, R3 aqui? É uma ramificação qualquer. Dependendo da ramificação que eu boto aqui, que eu boto aqui, vai formar uma manteiga, vai formar um óleo de cozinha, vai formar uma outra molécula qualquer. Então depende do que eu formo aqui, vai formar um tipo de óleo, um tipo de triglicerídeo. Então depende da ramificação. Pode ter uma molécula enorme aqui, enorme, grande, com 15 carbonos, com 16 carbonos, com 17. Depende de quais moléculas eu estou misturando, vai formar um tipo de molécula diferente, tá certo? Então bem aqui temos esses 3 tipos aqui de molécula. A gente mistura esses ácidos gráxicos aqui com glicerol, tá certo? Misturei aqui, ó, com glicerol, tá misturadinho com glicerol, que é um álcool, tá? Ele é um álcool. E aí eu vou formar o quê? Eu formo um triglicerídeo, gente. Olha aqui um triglicerídeo formado. Essas moléculas verdinhas aqui são de água, tá certo? 3 moléculas de água são formadas e o triglicerídeo, que é um óleo ou uma gordura. E como eu disse, né, as ramificações R1, R2, R3 aqui no canto são diferentes. Então, tanto faz o tamanho. Ela pode ser enorme como pequena, pode ser saturada, ligação simples, ou ter ligações duplas insaturadas, etc. Aqui tem um exemplo dessas ramificações que podem ser usadas. Tem alguns tipos de ácidos ali que são as ramificações. O ácido láurico, o mirístico, o palmítico, o esteárico, o óleico, o lineleico e o linolênico. É muito difícil falar esses nomes. Esses que estão desses lados aqui, eles são gráxicos saturados, ou seja, ligações simples. Esses aqui, eles são insaturados, com ligações duplas. Observe que, por exemplo, a manteiga, a banha de porco, a gordura humana e a gordura de baleia, elas são gorduras o quê? Sólidas. Elas não são óleos, são gorduras.
As gorduras, geralmente, gente, elas vão ser compostas com mais ligações simples, elas vão ser mais saturadas. Observa aqui que ligações duplas, aqui ela quase não tem, aqui é bem pouco, aqui quase não tem não, aqui não tem dessa molécula, aqui quase não tem, aqui tem bastante, mas é comum ter. Já os óleos vegetais, eles vão ser compostos predominantemente por ligações insaturadas, só ligações duplas. Observem que ligações simples, aqui não tem, aqui quase não tem também. Por exemplo, óleo de milho, óleo de semente de algodão, de linhaça, óleo de oliva, óleo de amendoim, etc. Então, só para vocês focarem. As gorduras geralmente vão ser mais ligações só simples. Pode ter dupla? Pode, mas é mais simples. E os óleos geralmente vão ser ligações mais duplas. Pode ter simples? Vai ter simples, mas é mais duplas, predominante. Por isso que um óleo, ele sempre vai ter mais ligações duplas, porque ele é mais líquido, é mais fácil de quebrar essa molécula. E o simples, ele é mais difícil de romper, porque é a única ligação que tem, então ele é mais concreto, ele é mais gordura. Vamos lá, continuando. A gente viu a reação de esterificação, que é misturar o ácido gráxico, né, que são os ácidos carboxílicos, com a glicerina. Agora a gente vai ver o processo de transesterificação, que vai ser realmente onde acontece a síntese do biodiesel. Conforme visto, os triglicerídeos são matérias-primas para a produção do biodiesel, usando óleos vegetais, principalmente óleo de soja ou gordura animal. A transesterificação é o processo em que se faz realmente o biodiesel através do aquecimento desse óleo com um álcool de cadeia carbônica curta. Em geral, a gente usa um metanol ou um etanol na presença de um catalisador, né, que ele vai fazer esse processo de transesterificação. No Brasil, a gente usa o etanol, enquanto nos Estados Unidos eles usam o metanol. Vamos lá, só para a gente pegar. Aqui tem um triglicerídeo. Esse triglicerídeo é formado através do processo de esterificação. Agora a gente vai fazer o transesterificação, que é misturar esse triglicerídeo ou com metanol, lá nos Estados Unidos geralmente, ou no etanol, geralmente aqui no Brasil, porque a gente tem muita cana-de-açúcar, a gente tem muito etanol. A gente viu como chega nessa molécula de etanol, et, né, porque tem 2 carbonos. An, só ligações simples, ol, porque é um álcool. Metanol, met, porque só tem um carbono, tá? An, ligações simples, e ol, porque é um álcool. Então, se a gente misturar esse triglicerídeo com 3 moléculas de metanol ou 3 moléculas de etanol, a gente vai criar o biodiesel, que tem o nome sistemático de éster metílico, também a gente pode chamar. A gente vai misturar ele, vai formar o biodiesel, o éster metílico, tá certo que é só com carbono, ou o éster etílico, que é com 2 carbonos. Ambos são biodiesels. Além disso, sobra uma molécula de glicerol. Olha que interessante. Mas não é misturar, se a gente misturar um ácido carboxílico com glicerol, forma um triglicerídeo? É, exatamente. Então o processo de transesterificação, ele vai refazer o glicerol e fazer o biodiesel. A gente só vai fazer uma mistura mesmo. A gente misturou um ácido gráxico com o glicerol, formou um triglicerídeo. Misturou o triglicerídeo com o metanol, ou 3 moléculas de etanol ou de metanol, formou o biodiesel e o triglicerídeo, aliás, o glicerol, que pode ser usado para fazer um triglicerídeo de novo. Então veja que interessante esse processozinho aí. Há grandes semelhanças entre o diesel e o biodiesel, tanto em termos moleculares quanto em poder calórico. Tanto que um carro movido a diesel, ele pode ser abastecido com qualquer um dos dois sem precisar alteração no motor. Por exemplo, o óleo diesel tem essa molécula, ó, são 19 carbonos sempre, tá? Sempre, e 40 hidrogênios. Qual a diferença para o biodiesel? A gente perde 4 hidrogênios porque surgem 2 moléculas de oxigênio. Ou seja, o biodiesel ele é oxigenado. Por isso, ele faz mais bem para a saúde, porque quando ele for ejetado pelos carros, ele vai ejetar mais oxigênio do que o óleo diesel, que não tem oxigênio, e tem que se misturar com ar para conseguir fazer essa ejeção. Como o álcool utilizado na transesterificação seja o etanol, se a gente usar o etanol, que vem da cana-de-açúcar, como é utilizado aqui no Brasil, pode-se obter o biodiesel 100% de fonte renovável. Já se a gente usar o metanol, que ele vem do gás natural metano, que é de origem do petróleo fóssil, né, da destilação fracionada, ele não vai ser 100% renovável, porém ainda é muito melhor do que o óleo diesel, tá certo? As vantagens aí do biodiesel: melhor lubrificação, menor corrosão do motor, então o motor não vai ficar corroído. A presença de oxigênio na molécula, ela colabora para a combustão completa, ou seja, não vai liberar muito gás carbônico na atmosfera, vai diminuir esses poluentes, né? Aqui o CO2. Melhor funcionamento do motor no frio, então se eu usar biodiesel, se tiver frio, é melhor para o motor da sua moto, do seu carro, né? Ausência do enxofre,
que a gente já tinha visto que faz mal também para o nosso sistema, tá? Evitando essa emissão do óxido de enxofre. E também de aldeídos que fazem mal para a gente, né? Não está aqui no texto, mas aldeídos também. O enxofre ele causa a chuva ácida. Bom, o descarte do óleo após as frituras, quando atinge um corpo d'água, que é quando atinge, por exemplo, um rio, etc., ele vai provocar poluição nesse rio, vai ficar aquelas manchas de óleo, e no solo vai corroer o solo. Porém, ele também pode ser reutilizado, renovável, para estar criando o biodiesel. Então, esse óleo, a gente não vai estudar, infelizmente, que eu acho que não vai dar tempo de a gente chegar. Se estivesse nas aulas presenciais, a gente ia chegar nesse assunto, a gente ia estudar direitinho óleos, gorduras, os óleos que fazem bem que é a gordura chamada gordura cis. Se você usar esse óleo de fritura muitas vezes, essa molécula cis ela se transforma em trans. E aí é da onde surge aquele nome, gordura trans. A gente estudar todos os tipos de moléculas de gorduras, aquelas que vem do peixe também, que faz bem, né? Mas infelizmente eu acho que a gente não vai chegar até lá, não vai dar tempo. Para a gente fechar aqui, ó, a evolução da produção do biodiesel de 2015 a 2013 está crescendo cada vez mais no Brasil, a quantidade de milhões de metros quadrados. Então, utilizam-se misturas de diesel comum com biodiesel chamados de BX aqui no Brasil, em que o X indica a porcentagem de biodiesel na mistura. Em 2016, uma lei permitiu que a mistura de 8% do biodiesel fosse feita ali no diesel comum, chamado do óleo diesel B8. O governo pretende até esse ano aumentar para B10. Não tenho essa informação se aumentou para B10 ou não devido a essa pandemia. Para a gente fechar, vamos aí para os resumos, que vai ajudar vocês a fazerem um resumo, responder a atividade de PDF e talvez até as do livro. A gente estudou então 8 funções até agora: hidrocarbonetos, os éteres, os alcoóis, os fenóis, os aldeídos, acetonas, os ácidos carboxílicos e agora finalmente os ésteres. Vamos de um por um. Para ter um hidrocarboneto tem que ter um grupo alquila, que é um grupo só formado por carbonos, ligações entre carbonos e hidrogênios. Pronto, o sufixo sempre vai ser o O. Aqui está um exemplo de uma molécula de hidrocarboneto, só hidrocarboneto, tá certo? Tem um grupo chamado alquila, certo? E o sufixo é o O. Os alcoóis eles têm o grupo, aliás, desculpa, pulei o éter, né? Os éteres, eles têm um heteroátomo no meio, que é um oxigênio no meio de 2 carbonos. Ele vai ter um infixo oxi. Então vai vir algo escrito antes, tá certo? Geralmente é o carbono que tem para esse lado, aí vem escrito aqui o nome, aí vem oxi no meio e vem o número de carbonos que tiver para o outro lado. Olha aqui um exemplo, ó. Seria aqui um et, né? Então seria um etoxi, porque ele começaria com et, só tem um et desse lado, etoxi, e aí 3 carbonos você bota o resto do nome para o outro lado, né? Propano no caso, que é só ligações simples. Então seria um etoxipropano, essa molécula bem aqui. Então é só um exemplo, o oxi é um infixo. Agora sim o álcool. O álcool ele vai ter que ter o grupo hidroxila. Isso é o grupo hidroxila, tá certo? Um oxigênio e um hidrogênio ligado a um carbono normal. Aqui um exemplo de um álcool, tá certo? Aqui ó, um oxigênio e hidrogênio ligado a um carbono. Esse aqui seria um que? Um metanol. Um metanol, que é só um carbono que tem bem aqui nessa molécula, tá certo? O sufixo sempre é o ol. Os fenóis. Gente, os fenóis é a mesma coisa, ele tem um grupo hidroxila, só que ó, tá, eu virei de lado, mas pode ser em pé, tá? Ele tem um grupo aqui hidroxila ligado a um anel aromático, tá certo? Ó, vou botar aqui, ó, pode ser em pé, tá vendo? Igual tá aqui. Ele tem um anel aromático ligado aqui. Geralmente vai botar um infixo hidroxi no nome, hidroxi. Aí vai ser do mesmo jeito, escreve alguma coisa antes, vem hidroxi e termina o nome da molécula. Geralmente pode ser uma letrinha aqui, que eu já expliquei lá naqueles vídeos lá, dos hidrocarbonetos, pode ser o meta, o para, o orto, então pode ser só uma letrinha aqui, pode ser o M, pode ser o O, pode ser o P. Geralmente a gente pode chamar também do nome não sistemático, como M-fenol, M-cressol. Vocês vão ver isso nas atividades de vocês também, tá certo? Então esse é um exemplo de uma molécula que é do grupo fenol. Aldeídos. Os aldeídos e acetonas, eles têm que ter o grupo chamado carbonila. A diferença é que um é primário e o outro é secundário. Olha o aldeído bem aqui, ó. Ele tem um carbono primário, porque aqui é um hidrogênio. Aqui ele está ligado ao oxigênio com ligação dupla. Se tiver ligado com oxigênio ligação dupla e for um carbono primário, então para cá vai vir outro carbono primário, ele vai ser um aldeído, a gente bota o al no final. Aqui um exemplo, ó, ele está ligado só a um carbono, então teria 1, 2, 3, 4, né? A gente já colocaria então o nome dele lá, o butano,
que é só ligações simples, né? E aí, em vez de botar butano, você bota o al no final, seria o butanal, essa molécula bem aqui, tá certo? A diferença para acetona é justamente isso aqui, ó. Ele vai estar ligado com 2 carbonos e não só com um carbono, como que está aqui. É chamado da carbonila secundária. E a finalização é ona. Aqui um exemplo, ó. Ele está ligado a esse carbono está ligado a esse e a esse. Então está ligado a 2 carbonos. Esse aqui seria outra molécula. Tem 1, 2, 3, 4. Prop tem ligação dupla, então é propeno. E como é uma cetona, propenona seria essa molécula bem aqui, tá certo? Ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles vão ter o grupo carboxila, que é justamente a mistura do grupo aqui carbonila com o grupo hidroxila. Olha bem aqui essa mistura, é quase igual. A diferença é que mistura uma hidroxila, tá vendo? Isso é o grupo carboxila, isso é um ácido carboxílico. Para escrever o nome do ácido carboxílico, a gente bota a palavrinha ácido antes, aí o nome da molécula normal e o oico no final, tá certo? Aqui um exemplo de uma molécula aqui. Então, ela teria ainda o metil aqui, uma ramificação. Então seria 1, 2, 3, né? 3 metil seria o nome dessa molécula. 1, 2, 3, 4, 5 pente. Então seria 3 metil pente, só ligações simples. 3 metil pentanoico. Então é o ácido 3 metil pentanoico. Esse aqui seria essa molécula bem aqui, tá certo? Para fechar, a gente estudou agora os ésteres, tá? Que eles são formados pelo grupo éster, que pode também ser chamado de grupo carboalcoxila. É o nome mais difícil falar, né? Carboalcoxila, então a gente só fala também um grupo éster, que ele é formado justamente pela mistura do grupo carboxila com um grupo de heteroátomo. Porque, ó, ele é igualzinho aqui, ó, tá vendo? A ligação dupla no carbono e tal. Só que esse carbono, ele pode se ligar com outro aqui? Pode se ligar com outro aqui. A diferença é que esse oxigênio dele vai ser um heteroátomo. Aí você vai formar o grupo éster, tá certo? Para escrever o nome do éster, é como eu estava explicando antes. Qual que você escreve o nome que tiver antes da moléculazinha e vira o ato, tá? Geralmente o nome que tiver para o lado carboxila, aí você fecha com o ato, D, escreve o resto do nome que tiver para esse lado de cá e fecha com ila, tá certo? Aqui um exemplo aqui, ó. Aqui está o grupo éster, tá? O grupo carboalcoxila, certo? E aí fecha com o ato de ila. Então não é tão difícil escrever o nome dessas moléculas, tá certo? Gente, era isso. As atividades já tá aí no plano de estudo de vocês, tá? Na página 98, questões 1, 2, 3 e 4. Não precisa fazer a 5, ela não tem muito a ver com o que a gente estudou. Façam de 1 a 4, tá certo? Tem o assunto em PDF, revejam essa videoaula, estudem, tá? Bem bacaninho e aprendam aí o conteúdo, tá certo, gente? É isso aí, um abraço, deu uma travada aí, mas é isso aí, valeu. Tchau, gente!